Oi, Fernando. Olá, Hugo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tá me escutando aí direitinho? Tô te escutando. Você tá me ouvindo bem? Então, tô ouvindo sim. Então, vamos começar. Tá bem. Boa noite, eu me chamo Hugo. Eu vou dar continuidade ao ciclo de estudos remotos que a gente faz aqui no Instagram toda terça-feira às 9h30 da noite. O convidado de hoje é o Fernando Perlato. O Fernando Perlato é doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP-UERJ, com estágio no Institute for Public Knowledge da Universidade de Nova York. Publicou, entre outros, As Esferas Públicas no Brasil, Públicos Subalternos, Teoria Social e Democracia. É professor do Departamento de História e coordenador do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. O tema do nosso ciclo de hoje é Democracia e Esfera Pública no Brasil hoje. Então vamos lá para a primeira pergunta, Fernando. Seja bem-vindo ao nosso ciclo. Como pensar hoje no Brasil na esfera pública e no papel do jornalismo para o seu funcionamento? Boa noite, agradecer o convite, né? Para mim é um prazer estar participando dessa live. Bem, quando você pergunta sobre esfera pública, né, é importante a gente pensar o que é esfera pública, né? Basicamente, esfera pública, de modo simples, é o espaço onde se configuram e se conforma a opinião pública, né? Onde as pessoas Sim. manifestam seus posicionamentos, suas posições políticas, suas posições pessoais e conformam aquilo que nós chamamos de opinião pública, né? De modo meio didático, é possível a gente pensar em pelo menos a esfera pública em dois grandes espaços, né? Uma esfera pública mais formal, tradicional, que seria, por exemplo, o jornalismo impresso, né? Ou as mídias televisivas, e uma esfera pública mais contemporânea, que seriam as redes sociais, a internet, etc. Né? Que hoje, em grande medida, é onde vem pautando, né, grande parte dos debates e conformando uma opinião pública. Quando a gente pensa nessa segunda vertente, né, dessa internet como espaço, como esfera pública moderna, uma esfera pública contemporânea, eu acho que é interessante porque a internet ela tem uma dupla consequência, né? Ela tem uma consequência positiva, que é a democratização da opinião, né? A possibilidade das minorias se manifestarem, né? De grupos historicamente excluídos se manifestarem, mas por outra Sim. parte, né? A internet também ela tem suas consequências negativas que nós temos testemunhado atualmente. Né? Por um lado, a gente poderia citar várias dessas consequências, né? Mas a internet deu voz, por exemplo, para que pessoas pudessem manifestar opiniões que antes seriam consideradas, né, ou seriam silenciadas numa perspectiva positiva. O que eu quero dizer com isso? Posições machistas, homofóbicas, racistas. Né? Então a internet ela dá vazão também para esses discursos. Por outro lado, a internet também, né, para parafrasear inclusive uma fala do Humberto Eco, né, ele diz que a internet ela dá voz aos imbecis, né, querendo dizer com isso, né, de uma forma provocativa, que a internet muitas vezes ela equaliza opiniões, né, do ponto de vista, hoje a gente testemunha, né? Se você tem um epidemiologista falando, por exemplo, sobre a Covid-19, uma pessoa se manifesta na internet e diz: ah, não, é minha opinião. Tudo bem, é sua opinião, mas há gradações e hierarquias de opiniões e uma opinião deve ser respeitada. Né? Então a internet ela tem esse lado negativo, sobretudo hoje com essa disseminação das fake news, etc. Então a esfera pública hoje, ela vive esse dilema, né? Por um lado, uma ampliação das vozes, mas por outro também uma ampliação de potenciais perigos, não apenas para a esfera pública, mas para a própria democracia. Né? Então, o jornalismo hoje ele se vive dentro desse debate, desse desafio. O jornalismo ele vem cumprindo um papel importante hoje, atualmente, não resta dúvida. Né? Sobretudo nesse processo de disseminação das fake news, né? Em relação à Covid, por exemplo, o jornalismo vem tendo um papel importante, né, para contrastar essas perspectivas. Mas a gente também não pode perder de vista que o jornalismo no Brasil ele também padece de problemas. Por um lado, nós temos um jornalismo extremamente concentrado, né, na mão de poucas famílias, de poucos grupos, que impede uma efetiva democratização, uma pluralização das opiniões. E, de outra parte, nós temos um jornalismo que se coloca muitas vezes como neutro, mas que de neutro não tem nada. Né? Basta a gente pensar, por exemplo, os principais jornais hoje no Brasil, como principais no sentido de maior circularidade, né? O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Há um consenso muito forte, por exemplo, em relação à pauta econômica, em torno da agenda econômica.
né? Seria interessante que nós tivéssemos uma pluralidade maior de opiniões. Então, se hoje o jornalismo está desempenhando um papel importante no combate às fake news, nós não podemos também perder de vista, né, que é necessário, passado esse momento, discutirmos sim o papel da democratização dos meios de comunicação e como tornar a nossa imprensa mais plural e democrática. Sim, a Simone perguntou aqui para a gente na live por que as postagens, informações nas redes sociais reverberam tanto desinformação, mas ao mesmo tempo conseguem ter tanta credibilidade? Então, é porque, na verdade, a internet ela tem essa dupla faceta, né? Ao mesmo tempo que ela tem essa possibilidade de uma capilaridade muito grande, sobretudo porque hoje nós temos o WhatsApp, né? Uma forma de comunicação e de chegar muito rapidamente, de forma muito potente, né? No celular imediato, uma informação muito imediata na mão das outras pessoas, né? Nós não temos filtros. E esses filtros, se por um lado democratizam a informação, esses filtros também, a ausência desses filtros contribui para que essa informação, muitas vezes, ela chegue de forma completamente deturpada e sem que nós tenhamos efetivamente uma mediação. E nós não podemos perder de vista, né, que a internet, como eu disse, ela tem seu lado positivo, mas ela tem um lado negativo no sentido de que a internet ela é o espaço da opinião muitas vezes fácil, né? A opinião do tweet, a opinião curta, direta, fácil de ser compreendida. E muitas vezes nós perdemos de vista que os meios de comunicação também, né, eles podem ser o espaço da mediação, o espaço do diálogo, o espaço da reflexão. Então nós vivemos hoje um mundo também muito conturbado, um mundo que demanda muita informação rápida, imediata, e muitas vezes as pessoas elas preferem essa informação sem mediação e rápida do que propriamente uma informação mais mediada, mais reflexiva e ponderada sobre os acontecimentos do dia. Sim. E aí agora nós vamos para a segunda pergunta. Qual o valor da democracia no Brasil do tempo presente? Há um consenso sobre os seus sentidos e ainda sobre sua necessidade? Não, acho que não há um consenso hoje em relação à importância e à centralidade da democracia, né? Infelizmente. Se nós formos pegar ao longo dos últimos anos, né, pelo menos desde a Constituição de 88, nós vínhamos testemunhando, né, um processo de pelo menos quase 30 anos de afirmação da democracia, de afirmação das agendas democráticas. Claro que com mil problemas, com mil limitações, mas parecia haver um certo consenso de que a democracia vinha se afirmando, né? Havia divergências, é claro, políticas, divergências saudáveis e compreensíveis numa democracia. Se nós devemos ter mais Estado ou mais mercado, se nós devemos ter uma posição mais soberana internacional, uma posição menos soberana, enfim, dentro da democracia. Mas parecia que existia quase que um consenso em torno da ideia de que era necessária a democracia, né? Testemunhado ao longo dos últimos tempos uma contestação cada vez mais significativa à ideia de democracia, né? Pelo manifestações de junho de 2013, e eu não estou falando aqui que as manifestações de junho de 2013 foram isso. Estou querendo dizer que a partir das manifestações de junho de 2013, nós já podíamos identificar alguns pequenos grupos que já defendiam palavras de ordem autoritária, que já defendiam o retorno da ditadura. E ao longo dos últimos tempos, essas palavras de ordem elas foram ganhando maior espaço na esfera pública, né, e ganhando maior legitimidade. Isso não deveria nos surpreender tanto como nos surpreendeu. Sobretudo pelo fato de que, se nós formos pensar, nós somos um país com uma tradição autoritária muito forte, né? Pensemos, por exemplo, desde 1930, nós tivemos já duas ditaduras claras, abertas, né? De 30, se nós formos pegar, por exemplo, a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45, depois a ditadura de 64 a 85, são 29 anos, quase 3 décadas de regimes autoritários, né, com todas as consequências daí advindas, não apenas do ponto de vista institucional, né, as nossas instituições elas são atravessadas por traços autoritários, mas também com consequências fortes na cultura política, né? Nós temos uma cultura política, uma cultura cotidiana das práticas que são autoritárias, que legitimam o autoritarismo no cotidiano, né? Então, muitas vezes, nós esquecemos esse passado e naturalizamos a democracia sem perder de vista de que democracia é um processo permanentemente construído, né? E nós temos ainda esse traço geracional, né? Nós tivemos gerações que não viveram a ditadura. Então, tendem muitas vezes a naturalizar a democracia e não perceber quão brutal, né, quão terrível é uma ditadura. A Simone pergunta
pergunta. Ainda existe democracia no país? Ou melhor, a democracia no Brasil é muito nova e, apesar das várias conquistas, muitas pessoas pedem a volta da ditadura. Sabemos viver em uma democracia? Então, essa pergunta é de difícil resposta hoje, viu? Eu diria que nós não vivemos propriamente uma ditadura, né? Nós não vivemos uma ditadura, nós não vivemos propriamente num regime autoritário, né? Nós temos práticas autoritárias, etc., mas não diria que não, propriamente nós vivemos numa ditadura. Mas nós estamos plenamente numa democracia? Nós estamos plenamente no Estado democrático de direito? Eu diria que não, né? Nós temos testemunhado hoje, atualmente, né, um processo intenso de ataque às instituições democráticas. Processo esse que vem de setores da sociedade, setores radicalizados, setores autoritários, mas que conta, e eu acho que esse é o maior problema, né, com uma aceitação e com uma legitimação muito forte por parte do governo. Né? Então, assim, nós temos ataques tanto ao legislativo quanto ao judiciário, nós temos ataques fortes à imprensa, nós temos ataques fortes às minorias, né, às oposições, que são vistas não como opositores políticos, mas são vistos como inimigos, né, que devem ser não apenas derrotados, mas devem ser destruídos. Né? Então, quando essas concepções autoritárias elas regem a lógica da política, né, impedem qualquer possibilidade de diálogo, qualquer possibilidade de contestação, devemos sim nos questionar se vivemos uma democracia. Agora, esses processos não são novos. Né? A gente não pode deixar de lembrar, por exemplo, recentemente, né, que mesmo desde antes das eleições, nós tínhamos um candidato que dizia abertamente que não aceitaria o resultado diferente daquelas eleições, pois aquilo ali representaria fraude das urnas eleitorais, etc. Ou seja, nós temos testemunhado no Brasil, ao longo dos últimos tempos, uma deslegitimação permanente das instituições, um enfraquecimento das instituições, né, que culminam num processo como esse. Culminam num processo que nós temos um presidente que fala abertamente contra as instituições democráticas. E o ponto importante a ser observado, na minha perspectiva, é o seguinte: não é que todos aqueles que votaram nesse presidente sejam autoritários, não é isso. Mas o que me surpreende, que eu acho que deve nos fazer pensar, é que o fato dele defender abertamente a ditadura, de contestar a democracia, não foi um fator suficiente para que as pessoas deixassem de votar nele. Então, isso demonstra, né, comprova, eu acho que em grande medida, o fato de que as instituições e a nossa cultura política ainda padece de muito problema para nós podermos falar efetivamente de uma democracia. Sim. E desde o início do governo Bolsonaro, sobretudo nas últimas semanas, vemos com muita frequência entrevistados e comentaristas nas emissoras de TV afirmarem que no Brasil as instituições do Estado Democrático de Direito estão em funcionamento. Aí eu queria saber, na sua opinião, na sua avaliação, desculpa, esse é um diagnóstico correto? Então, tem a ver com a pergunta anterior, né? Eu acho que nós temos Sim, hoje, nosso Estado Democrático de Direito, e aí você perguntando mais em relação à questão dos três poderes, é claro que nós temos esses três poderes, eles nunca funcionam plenamente em harmonia. Né? E nós tivemos, ao longo dos últimos anos, esses poderes funcionando em uma maior desarmonia. Né? Basta a gente pensar, por exemplo, o crescimento, quando a gente pensa nos três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, o fortalecimento que o Poder Judiciário teve ao longo dos últimos anos, com um ativismo judicial muito forte, né? Um Supremo Tribunal Federal que cresceu de forma muito substantiva, intervindo de maneira muito significativa na política. Então, a gente já vem tendo, né, um desequilíbrio muito forte no funcionamento desses poderes. Mas hoje, o que nós temos testemunhado cada vez mais de forma significativa é um fortalecimento, não apenas no Brasil, mas em diferentes países do mundo, do Poder Executivo. Né? O Poder Executivo ele vem tentando minar, né? Seja de forma aberta, explícita, seja de forma implícita, né? Esses outros dois poderes. Nós temos testemunhado por parte do Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, com todas as suas limitações, com todos os seus problemas, com todos os seus acovardamentos, muitas vezes, né? Mas nós temos testemunhado um posicionamento forte em relação a algumas medidas. Né? Do Legislativo também, alguns posicionamentos significativos. Mas eu acho que ainda, né, se nós formos pensar em termos de preservação do Estado Democrático de Direito, né, esses dois poderes ainda têm um desafio muito forte no sentido de tentarem se robustecer ainda mais para enfrentar esse fortalecimento do Poder Executivo. sim.
E as memórias públicas e os usos sociais do passado estão entre seus focos de pesquisa, de acordo com Lattes. E como a partir dessas chaves é possível compreender as manifestações pró-ditadura que vem acontecendo e em a favor do AI-5, levando em conta o passado de tortura e censura que podemos associar ao regime militar. Isso é terrível, né? Se a gente for pensar essa conjuntura atual, se nós formos pensar 5, 10 anos atrás, era praticamente impossível que nós estivéssemos discutindo isso, né? Discutindo ditadura. Seria praticamente impossível que nós pudéssemos ter pessoas defendendo publicamente o ato institucional número 5. E não apenas de pessoas, mas parlamentares, né? Pessoas que foram eleitas dentro do jogo democrático, utilizando seus mandatos, né, públicos para defender abertamente não apenas a ditadura, né, mas o ato institucional número 5, que agravou e tornou a ditadura ainda mais perversa, ainda mais autoritária. Mas essas manifestações, essas presenças da ditadura no tempo presente, né, eu acho que elas estão ancoradas em algumas questões. A primeira delas tem a ver com o nosso próprio processo de transição da ditadura para a democracia, né? Diferentemente de outros países, inclusive da América Latina, né, nós tivemos um processo de transição que não enfrentou o passado. Né? A lei da anistia de 1979 ela é muito clara, muito explícita no sentido de dizer a seguinte mensagem: vamos esquecer o passado e vamos olhar para frente. Esse olhar para frente ele teve todas as consequências, no sentido de nós não penalizarmos e culpabilizarmos aqueles que cometeram crimes utilizando os instrumentos do Estado brasileiro. Né? Então a gente teve essas consequências, ou seja, nós não olhamos para o passado e não discutimos esse passado. Nós tivemos, para além dessa questão da punição, ou seja, né, das pessoas que cometeram crimes em nome do Estado, eventualmente serem punidas, para além disso, né, nós não tivemos o desenvolvimento propriamente daquilo que nós chamamos de uma cultura de memória sobre a ditadura. O que eu digo com isso? É uma cultura de valorização crítica desse passado, ou seja, dando um exemplo concreto, falando, por exemplo, de Juiz de Fora, né, a cidade na qual a gente vive. Nós somos uma cidade que nós tivemos um passado onde a ditadura ela se fez muito presente aqui, com prisões, torturas, etc. Né? Mas se você passa pela cidade, você caminha pela cidade, você não tem qualquer tipo de monumento público que rememore esse passado. Isso não é exclusividade de Juiz de Fora, isso está presente em diversas cidades do Brasil. Nós não temos museus, nós não temos cerimônias, celebrações que relembrem criticamente esse passado, né? E que constranjam publicamente, aqui a gente não fala de censura, mas a gente está falando das pessoas se sentirem constrangidas publicamente a defenderem a ditadura. Porque as pessoas elas devem se sentir constrangidas, né, não no sentido de uma perda da liberdade de expressão, mas liberdade de expressão ela tem limite. Quando a liberdade de expressão ela significa justamente, né, o ataque a direitos humanos, o ataque aos direitos das minorias, isso não é liberdade de expressão. Né? Isso é legitimação da violência. Isso deve ser combatido no Estado democrático de direito. Sim, e aí Luca perguntou aqui se as redes seriam um quinto poder. Como? Se as redes seriam um quinto poder. As redes sociais? Isso. Sim, eu acho que se nós formos pensar a imprensa como um quarto poder, né? Eu acho que as redes sociais sim, como um quinto poder. E hoje, com o quinto poder, que vem ganhando uma proporção gigantesca, né? Nós temos algumas produções culturais contemporâneas que vêm demonstrando isso, né? Por exemplo, o documentário Privacidade Hackeada na Netflix, né? Ou um livro que foi publicado recentemente, Os Engenheiros do Caos, que evidenciam muito bem, por exemplo, como que as redes sociais elas têm sido potencializadas, sobretudo por grupos de extrema-direita, não apenas no Brasil, mas em diferentes países do mundo, né? Não apenas para esses grupos chegarem ao poder, mas para minar os pilares e as bases da democracia. Né? Como? Utilizando muitas vezes de algoritmos, de teorias da conspiração para disseminar determinadas ideias, né? E construir aquilo que eu acho fundamentalmente perigoso, a imagem do opositor como inimigo, não apenas a ser derrotado, né, mas a ser destruído politicamente. Agora, o dilema e o desafio que nós vivemos hoje, que eu acho que é um dilema e um desafio de difícil resolução, é como controlar esse quinto poder. Né? Como controlar? O tema das fake news, por exemplo, que vem ganhando ainda maior destaque, por exemplo, aqui no Brasil, a partir do inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar essas fake news que vêm sendo divulgadas.
Não resta dúvida, né, de que nós temos que sim controlar e regulamentar essa internet para que essas fake news não sejam disseminadas. Mas como fazer isso sem que caiamos no outro oposto, que é o tema da censura, né? Do controle exacerbado Sim, sobre a liberdade de expressão, sobre as redes sociais. Esses são temas muito novos ainda, né? Que ainda estão começando a circular, mas que nós temos que debater, porque hoje não é mais possível discutirmos democracia sem deixarmos de lado de falar sobre as redes sociais. sim. E o Gustavo Pereira perguntou aqui também, é, de que forma o quarto poder, né, a mídia, contribuiu para aumentar o poder dado aos três poderes. Aos três poderes, eu acho que a imprensa brasileira, como eu havia falado, eu acho que a imprensa brasileira, em certo sentido, ela contribui. Peguemos, por exemplo, eu acho que tem um problema da nossa imprensa muito sério que diz respeito àquele tema que eu havia falado da neutralidade. Né? A nossa imprensa, os nossos grandes meios de comunicação, eles se arvoram na defesa como se fossem neutros. Eu acho que isso tem um problema sério. Não que esses órgãos eles tenham que ser necessariamente partidários, mas se nós formos Uhum, pegar a mídia de países democráticos do Ocidente, nós vamos ver que um jornal, por exemplo, se posicionar politicamente não quer dizer que ele não vai desenvolver um trabalho sério. Dou exemplos, né? O El País na Espanha, Le Monde na França, New York Times nos Estados Unidos. Todos esses são jornais que você lê e você identifica claramente que são jornais de centro-esquerda e se identificam como tais. Isso é uma clareza, uma plural, né? Isso é uma publicidade para o leitor. Isso não impede em absolutamente nada o trabalho sério que esses jornais desenvolvem. A nossa imprensa, muitas vezes, na ânsia de se manter neutra, ela não se posicionou da forma como ela deveria se posicionar. Né? Dizer que discursos autoritários são discursos autoritários, dizer que discursos, muitas vezes, homofóbicos são discursos homofóbicos. Né? A imprensa ela não pode se furtar de se posicionar. Ela pode manter, sim, seu trabalho sério, buscar sua neutralidade, mas quando ela se abstém de se posicionar sobre arbítrios, de um modo ou de outro, ela contribui também para legitimar a arbitrariedade. sim. Teve uma pergunta também aqui do Robson. Ele pergunta como seria a ideia de democracia plena? Existem exemplos concretos e quais os limites da interferência do poder judiciário na política? Eu acho que não existe democracia plena, né? A própria ideia de democracia, ela pressupõe uma ideia de construção, né? A democracia está permanentemente em construção. Então, acho que regimes democráticos plenos nós nunca tivemos, mas regimes democráticos desejáveis são aqueles regimes que saibam conciliar muito bem o direito das maiorias, que é fundamental numa democracia, mas também, e hoje, o que muitas vezes se esquece, quando, por exemplo, o presidente, né, se arvora no sentido de representante do povo, de representante da maioria, né, se esquece muitas vezes que democracia é também garantir e respeitar os direitos das minorias. Né? Então, encontrar esse balanço entre direitos das maiorias e direitos das minorias é aquilo que uma democracia deve buscar. Para atingir uma plenitude, eu não sei se isso é possível, mas é aquele objetivo que uma democracia deve buscar. E a segunda pergunta, ele fez duas perguntas, não é isso? A Sim, segunda vou ler para parte você. é. E quais os limites da interferência do poder judiciário na política? Então, o Poder Judiciário, como eu havia dito, ele vem tendo um fortalecimento muito grande ao longo dos últimos anos. Né? É muito interessante a gente observar o papel, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Há 5, 10 anos atrás, dificilmente as pessoas saberiam falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Hoje as pessoas sabem quem são os ministros. Né? Os ministros é quase que escalação. Né? Eu sei quem que é, o Gilmar Mendes, Barroso, as pessoas sabem os nomes dos ministros. Isso evidencia o quê? Esse posicionamento e essa participação mais ativa do judiciário na vida política. Por um lado positivo, é bom esse ativismo judicial, porque ele assegura justamente essa proteção das minorias. O poder judiciário ele é justamente o poder contra-majoritário, aquele que protege as minorias das arbitrariedades das maiorias. Mas quando esse poder judiciário, como o nosso, pegando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele intervém em demasia, ele causa problemas. E o nosso Supremo Tribunal Federal hoje, ele padece de alguns problemas mais sérios. Por exemplo, nós temos 11 ministros que dificilmente se comportam como um pleno, como um corpo do Supremo Tribunal Federal. Eles se comportam, né, como ilhas, cada um individualmente emitindo suas opiniões,
emitindo muitas vezes, né, ordens e pareceres de forma isolada, né, com todas as consequências daí advindas para a própria legitimidade dessas decisões. Né? Muitos ministros que muitas vezes se arvoram como celebridades públicas, quando o Poder Judiciário ele deveria demandar justamente uma discrição. Né? Então, nós temos uma intervenção muito grande do Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, né? E, sobretudo, com as operações de denúncia de corrupção ao longo dos últimos anos, um crescimento muito grande desse Poder Judiciário, com seu lado positivo, mas com todas essas consequências deletérias também. Sim, a Ilusca até comentou aqui que a TV estatal também foi relevante nesse sentido de publicidade o judiciário. Sim, com certeza, exatamente. Que era um dilema, né? Assim, como que nós... o tema do Supremo Tribunal Federal é bom transmitir as sessões do Supremo Tribunal Federal? Por um lado, sim, né? É bom que nós tenhamos publicidade, que nós tenhamos... Né? Isso faz parte da democracia. Mas, por outro lado, qual foi a consequência disso? Muitas vezes transformar esses ministros em celebridades, né? Em celebridades que é isso. Você vê ministros, por exemplo, às vezes emitindo opiniões em shopping center, né? Isso não... Essa discrição, essa ponderação e essa necessidade do Supremo Tribunal Federal se comportar como um pleno, né, não são detalhes. Eles são fundamentais para fortalecer o Supremo Tribunal Federal, sobretudo em conjunturas como essa. Né? Porque em conjunturas como essa nós temos necessidade de ter um Supremo Tribunal Federal ainda mais robusto. Sim, aí vamos partir para a pergunta. Em um dos áudios vazados pré-impeachment da presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula avaliou que o STF estava acovardado. Como relacionar esse registro do passado com o tempo presente nas relações entre os três poderes da República no Brasil? O Supremo Tribunal Federal hoje, ele vem... Eu acho que seria muito equivocado dizer que o Supremo Tribunal Federal está acovardado diante da conjuntura. Né? Nós temos testemunhado, inclusive, posicionamentos muito fortes do Supremo Tribunal Federal em relação às decisões e ações do Poder Executivo. Né? Derrubando decisões, né? Tentando controlar esse Poder Executivo. Eu não diria propriamente que hoje ele está acovardado. Ainda que a gente possa dizer, por exemplo, dando um exemplo concreto, não sei se as pessoas tiveram a possibilidade de ver, a oportunidade de ver ontem a entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no Roda Viva, quando ele foi perguntado sobre democracia. Né? E ele vai dar uma resposta, nós estamos numa democracia ou não, ele enrola, enrola, enrola e não responde propriamente. Ou seja, a partir do momento que você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, que numa conjuntura como essa, né, não seja capaz de, numa emissora pública, afirmar, num programa que está sendo publicizado, afirmar de forma peremptória, forte, né, uma fala em defesa da democracia, né, nós vemos que esse Supremo Tribunal Federal, apesar dele estar mais ativo em defesa da democracia, ele também padece de alguns problemas. Sim. E você é um dos editores da Escuta, que é a revista de política e cultura. Na página da revista, ele se apresenta como um espaço voltado para a reflexão em tempos de gritaria, uma oportunidade de conversar, dialogar e ecoar. Como tem sido a experiência de produzir um período dessa natureza em tempos tão polarizados? Então, na verdade, a revista Escuta, né, eu aproveito aqui para fazer uma divulgação dela, é uma revista que é editada, né, por mim e por dois outros colegas que são professores da universidade, né, o Jorge Chalub, professor da Federal de Juiz de Fora, e o Diogo Torino, professor da Universidade Federal de Viçosa, e ela é uma iniciativa, como tantas outras que nós temos testemunhado hoje, né, de blogs, de espaços que as pessoas vêm tentando criar, justamente para publicizar suas opiniões, né, para compartilhar seus posicionamentos. Hoje em dia é muito difícil você manter uma revista dessa do ponto de vista propriamente da organização, mas também do ponto de vista do alcance de uma revista como essa, né? Porque os algoritmos, muitas vezes, da internet, eles atuam contra, muitas vezes, essas pequenas publicações, né? Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos desses espaços. E eu conecto essa resposta com aquilo que eu havia falado anteriormente. Ou seja, hoje, em tempos da internet, onde a retórica e a lógica da gritaria, da ofensa, da raiva, né, ela predomina, ela prepondera, é necessário que nós tenhamos espaços da ponderação, espaços da reflexão. Esses espaços eles têm que ser espaços neutros de forma alguma.
né? Tem que ser espaço onde as pessoas se posicionam, debatam. Nós precisamos disso. Nós precisamos de debate político, de polêmica, mas nós não precisamos dessa raiva e desse ódio que vem sendo compartilhado pela internet, né? E esse ódio, essa raiva que vem compartilhado pela internet, eu gostaria só de fazer uma ponderação, aproveitando que essa nossa live está acontecendo logo depois das notícias que nós temos da reunião ministerial que aconteceu, né? E nós tínhamos dois ministros, Weintraub, né, e a Damares, cada qual defendendo abertamente, o Weintraub que defendendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser presos, a Damares defendendo, né, que os governadores e prefeitos deveriam ser presos. Ou seja, esse tipo de retórica, que é uma retórica que parte, que está no governo, mas que atravessa muito grande, de forma muito significativa a nossa opinião pública, que está presente na internet, nas redes sociais, né, é necessário nós encontrarmos espaços de respiro, espaços de debate, espaços de reflexão, onde o contraditório esteja presente, mas também onde nós tenhamos a possibilidade, né, de ouvir o outro, de ouvir o contraditório e discutir com ele de forma efetiva. Sim, a Cristiane Turnes fez uma pergunta aqui muito importante até. Ela diz, Manuel Campos, em entrevista ano passado, chamou esse movimento de fake news que leva ao totalitarismo de uma nova modalidade de ditadura. Como você pensa e avalia essa ideia? Eu acho que a possibilidade ela está aberta, né? Como eu havia mencionado anteriormente, eu acho que as fake news hoje talvez sejam, né? Se nós formos debater hoje os principais problemas da nossa democracia, talvez esteja associado às fake news. Como controlá-las? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente também ter a percepção e a perspectiva de que é um fenômeno muito novo, né? Nós não tínhamos a percepção, por exemplo, até pouco tempo atrás, de que fake news pudessem determinar e decidir eleições. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi comprovado, né, o papel que aquela empresa Cambridge Analytica, junto com o Facebook, tiveram, né, no sentido de influenciar as eleições norte-americanas. No Brasil, nós temos inquéritos investigando também o papel das fake news para as últimas eleições presidenciais. Então, não resta dúvida de que eu acho que hoje esse é o território mais efetivo sobre o qual nós devemos conversar, né? Como regulamentar? E aí eu acho que, aí colocando do ponto de vista dos setores, eu não diria nem progressistas somente, mas dos democratas, aqueles que defendem o Estado democrático de direito, eu acho que nós temos dois desafios. Primeiro, aquele que eu havia mencionado anteriormente, que é debater como regulamentar esse mundo sem que essa regulamentação implique em censura. E, em segundo lugar, eu acho que é fundamental, um desafio que nós devemos nos educar a fazer, é como não nos rebaixarmos e nos equalizarmos às fake news para combater fake news, né? Ou seja, muitas vezes nós testemunhamos um rebaixamento do discurso, um compartilhamento, muitas vezes, das fake news como forma de combater fake news. Eu acredito que esse não é o posicionamento. Eu acho que num contexto como esse, a necessidade que se coloca é como regulamentar esse mundo e, por outro lado, ampliar e refinar o debate público sem necessariamente se rebaixar a esse embate das fake news. Sim. E considerando nossas memórias públicas e o cenário do Brasil no tempo presente, como você avaliaria o risco de um golpe militar? Um risco de golpe militar? Então, eu acho que essa pergunta ela pode ser dividida em duas dimensões, né? Porque, em primeiro lugar, um debate que vem ganhando muita força ao longo dos últimos tempos, com várias publicações, né, que têm chegado hoje no mercado editorial, como, por exemplo, Como as Democracias Morrem, etc., diz respeito ao fato de que hoje as democracias elas vêm sendo minadas, vêm sendo enfraquecidas, não por golpes militares como aqueles que nós testemunhamos ao longo das últimas décadas. Mas o que hoje efetivamente tem acontecido, na verdade, é um processo de enfraquecimento das democracias por dentro, né? Ou seja, um enfraquecimento gradativo das instituições. Então, ainda que nós não tenhamos golpes clássicos, golpes abertos contra o sistema, nós testemunhamos como se fossem pilares que fossem gradativamente sendo minados. Minados como? A partir do enfraquecimento da imprensa, da perseguição da imprensa, da perseguição dos opositores, do enfraquecimento do poder legislativo e do poder judiciário e um fortalecimento do poder executivo. É um processo que nós testemunhamos, não por exemplo, na Hungria, do Orbán, no próprios Estados Unidos, do Trump, né? Nós temos testemunhado esse fenômeno em escala global. Agora, quando nós testemunhamos, quando nós mudamos de geografia e focamos o olhar no Brasil, eu acho que o cenário é sim mais preocupante. É mais preocupante não apenas
porque nós temos esse processo de enfraquecimento gradativo desses pilares, mas nós temos também um processo que eu acho que é necessário nós estarmos atentos e alertas a ele, um processo de fortalecimento, por exemplo, de grupos milicianos, né, que se articulam, por exemplo, com uma flexibilização do porte de armas, da liberação maior de munições. Ou seja, nós temos testemunhado fenômenos na sociedade brasileira atualmente, né, grupos que têm se organizado quase como em formatos de milícias, e o que é mais grave, né, se não com aceitação explícita, mas pelo menos implícita por parte do governo federal, né, que colocam em risco ainda maior a nossa democracia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se no Brasil nós estamos nesse processo global, né, de enfraquecimento gradativo das instituições, aqui no Brasil o cenário se agrava porque nós testemunhamos um governo que legitima a formação dessas milícias abertas. Sim, durante a nossa live, a Simone tinha feito uma pergunta muito interessante também. Ela questiona, o que são minorias? Essa nomenclatura não está equivocada? Aí ela exemplifica. Mulheres são maioria, assim como os negros, e geralmente são erroneamente denominados minorias. Sim, o ponto de minorias aqui, né, é sempre difícil a gente também, né, poderia falar minorias e colocar uma aspas aqui. Quando eu falo de minorias, eu estou falando de grupos que têm muitas vezes as opiniões minoritárias numa sociedade ou que têm menos condições de esposar e de defender publicamente suas opiniões, não porque sejam menos capazes, obviamente, mas porque as estruturas historicamente construídas impedem desses grupos se manifestarem publicamente, colocarem seus posicionamentos. Ou seja, então, ainda que muitas vezes esses grupos não sejam minoritários quantitativamente, né, eles são minoritários do ponto de vista do debate público, das suas ideias. Né? Por quê? Porque, historicamente, esses grupos foram, se não excluídos, pelo menos silenciados, tiveram menos possibilidades. Voltando ao tema que a gente conversou, né? Na esfera pública, tiveram menos possibilidades de esposar suas opiniões, de colocar suas perspectivas por conta de estruturas historicamente excludentes que foram se construindo. Enquanto a gente estava divulgando o nosso ciclo, a gente abriu aquela caixinha de perguntas nos stories. E aí o Gustavo Luiz mandou para a gente 3 perguntas. A primeira foi se o voto em lista fechada é viável para o Brasil. Então, eu acho que a gente está num contexto atual, o voto em lista fechada, basicamente só para, né, não sei se né, a gente está numa live, eu não sei se todo mundo tem conhecimento disso, né? Mas é basicamente você votar não em candidatos, mas você vota em partidos, né? Você vota num partido e esse partido ele tem uma lista fechada que muitas vezes ela é definida internamente. Eu acho que se por um lado isso poderia ser importante para a gente fortalecer os partidos, né? Por outro, nós temos um problema de que eu acho que se viermos a fazer isso, deveria ser um processo gradativo, né? Porque nós temos uma tradição ainda muito forte de voto no indivíduo. Né, de voto. Então, você privar a pessoa de votar em determinado candidato para votar no partido, eu acho que pode sim ser uma perspectiva para debatermos, mas no curto prazo eu não vejo como a solução imediata. Mas é, assim, dentre as possibilidades de reforma política, um tema a ser debatido. Sim, e a segunda pergunta é sobre a prática de mandatos coletivos. Uma solução ou um pleonasmo? Não, acho que é uma solução. Eu acho que mandatos coletivos hoje na democracia são soluções incríveis. Né? Você pega, são espaços não apenas onde você permite uma democratização da decisão, né? Você está ali debatendo suas ideias, debatendo suas perspectivas. Né? Nós tínhamos, por exemplo, uma vereadora, né, que fazia isso muito bem, no caso, que era a Marielle Franco, né, que tinha, por exemplo, um mandato coletivo muito claro, onde debatia suas propostas, suas perspectivas. Então, aquilo ali é não apenas um espaço de democratização da decisão de determinado político, mas é um espaço também fundamental de formação política. Porque muitas vezes aqueles que estão naquele espaço, debatendo, conversando sobre aquelas ideias, eles também estão se formando politicamente, né, e se formando como futuras lideranças políticas. Então, acho que esse é um dos caminhos possíveis de renovação da política. Sim. E aí, a última pergunta da caixinha de perguntas foi como potencializar a participação das pessoas negras na esfera pública? Então, eu acho que hoje a gente tem esse problema, como eu havia falado, né? Nós temos estruturas e quando a gente fala de esfera pública, a gente não está falando apenas de jornais, por exemplo. Nós estamos falando de produtos culturais de modo geral.
né? Quando a gente pega, por exemplo, a representação de negros nas novelas, por exemplo, de negros no cinema, e não apenas aqueles que apresentam sua cara como os atores, mas também aqueles que estão por trás das câmeras, né? Quantos diretores negros nós temos, quantas diretoras negras nós temos, né? Porque esses processos de exclusão, eles muitas vezes são em cascata, né? Ou seja, as mulheres negras, elas ainda padecem de processos de exclusão ainda mais significativos. Então, é necessário nós criarmos, e aí o poder público tem um papel fundamental nesse sentido, né, que muitas vezes, esse é um debate que a gente tem que deixar muito claro, né, sobretudo numa sociedade tão desigual como a nossa. Né? Quando a gente fala muitas vezes da importância do papel do Estado, né, no sentido de fomentar, por exemplo, produções culturais, no sentido de fomentar políticas culturais, é justamente para proporcionar ações como essas, né, que grupos que historicamente estiveram marginalizados desse processo, não por falta de competência, não por falta de qualidade, mas sim por conta dessas estruturas hierárquicas que foram historicamente sendo construídas, que eles possam ter a possibilidade e oportunidade de ocupar também esses espaços. Então, acho que o Estado tem um papel, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, um papel fundamental no sentido de promover esses espaços de democratização da participação. Sim. Fernando, eu queria te agradecer por ter topado participar da nossa live, do nosso ciclo de estudos remoto. Muito obrigado. Para você e parabenizo vocês aí pelo trabalho. Obrigado. Boa noite.